Olá, meus amados irmãos e irmãs, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina em um dia muito especial, dia de Nossa Senhora do Carmo. Eu quero convidar você para que juntos nós possamos meditar a palavra do Senhor. Acompanhe aí na sua Bíblia Mateus capítulo 12, do versículo 46 até o versículo 50. Acompanhe comigo. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, hoje nós celebramos Nossa Senhora do Carmo. Nós escutamos esse relato de São Mateus, que fala ali do ápice da vida pública de Jesus, e que alguém diz: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." E daí Jesus pergunta: "Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos?" Aponta para os discípulos e diz: "Todo aquele que fizer a vontade do meu Pai é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Eu sei que, infelizmente, os nossos irmãos protestantes usam esse texto, primeiro, fazendo entender que é como se Jesus tivesse desrespeitado a sua mãe. E também para dizer, tá aqui, ó, tá vendo? Irmãos de Jesus, como se Nossa Senhora tivesse tido outros filhos. Mas qualquer bom estudioso da Bíblia sabe que esses irmãos de Jesus, a língua falada na época, não tinha esses termos todos para designar parentes próximos. Então, todos os parentes próximos eram irmãos. E a prova não é nem somente o estudo da palavra. Para mim, um dos grandes testemunhos e provas de que Maria não teve outros filhos foi exatamente ali, ao pé da cruz. João capítulo 19. Quando Jesus, no alto da cruz, ele olha para João, que era seu discípulo, e disse: "Filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho." Nós sabemos que naquela época uma mulher viúva, José já tinha morrido, e agora, sem o seu único filho, ela estava destinada à indigência, à miséria. Então Jesus teve esse cuidado de entregar Maria no cume do seu sofrimento, mas ele se importou com ela. Entregar Maria a João, o seu discípulo amado, o discípulo jovem, o discípulo virgem, para que ele cuidasse de Nossa Senhora, e também entregar João a Nossa Senhora, para que ela cuidasse dele. Então, se Maria tinha outros filhos, por que que esses irmãos de Jesus não estavam ali para acolher a sua mãe e levar para casa e cuidar dela? Por que que Jesus deixou de entregar a sua mãe aos seus irmãos e entregou para um discípulo? Entenda bem. Nossa Senhora, ela não teve outros filhos. E como nós acreditamos, ela permaneceu virgem antes, durante e depois do parto. O único filho de Nossa Senhora foi Jesus. E quando Jesus diz aqui no Evangelho: "Quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Quem é minha irmã?" É todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Gente, falando sério, teve alguém, depois de Jesus, aqui na terra, que mais cumpriu a vontade do Pai do que Nossa Senhora?
Eu acredito que não. Depois de Jesus foi Nossa Senhora, que cumpriu em tudo a vontade de Deus. O que Jesus está falando no Evangelho de hoje é que o nosso amor por Ele deve transpor até mesmo os laços familiares. E que todo aquele que se dispõe a cumprir a vontade de Deus faz parte agora da família de Deus. Ou seja, Jesus ele não podia ficar aprisionado aos seus laços familiares, aos seus laços sanguíneos. Inclusive, o próprio Jesus já havia dito: quem ama seu pai e sua mãe, os seus filhos, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Como é que Jesus diz isso? E depois ele próprio vai se contradizer, dando mais evidência à sua família biológica do que àquele povo que ele queria que fizesse agora parte da família de Deus também. Então, Jesus, ele não foi de modo algum desrespeitoso, nem com Maria, Nossa Senhora, e nem com os seus parentes. Os seus irmãos, que na verdade quer dizer todos os parentes próximos de Jesus. Por quê? Porque Nossa Senhora cumpriu plenamente a vontade do Senhor. E hoje nós estamos celebrando Nossa Senhora do Carmo. Essa devoção, ela nasce ali pelo século XII, mas a gente pode olhar lá para o Antigo Testamento, quando o Monte Carmelo é cantado na Bíblia por sua grande beleza. Foi exatamente no Monte Carmelo que o profeta Elias defendeu a pureza da fé no Deus vivo. Então, ali pelo século XII, alguns eremitas foram lá morar nesse monte, buscando uma vida contemplativa. Daí nasce a Ordem Carmelita. Mas hoje o título de Nossa Senhora do Carmo foi exatamente porque um santo da ordem, chamado São Simão Stock, primeiro ministro da ordem, ele teve uma visão de Nossa Senhora, onde Nossa Senhora entregava o escapulário com promessa de vida, de eterna salvação, para quem usar com devoção. Então, o escapulário não é um amuleto, o escapulário a gente não deve usar como superstição, mas a gente tem que usar como Nossa Senhora entregou a São Simão e entrega a cada um de nós, como um sinal de devoção, de compromisso com Deus, de compromisso também como filho dela, como filha dela. Então, hoje nós louvamos e bendizemos a Deus por Nossa Senhora do Carmo e sobre o patrocínio dela, a Ordem Carmelita hoje tem uma vasta galeria de santos e santas. A gente pode lembrar aqui São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, Santa de Stein, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa de Los Andes, Santa Elizabeth da Trindade e tantos outros, que passaram todas as suas vidas louvando a Deus e a Nossa Senhora com o título de Nossa Senhora do Carmo. Então que a gente possa hoje voltar o nosso coração, louvar a Deus pela Ordem Carmelitana, que eu tenho uma admiração profunda. Inclusive, esses 18 anos que eu estou no convento, é sustentado pela oração de uma carmelita, a minha madrinha, Irmã Teresa de Jesus Maria, lá do Carmelo de Teresina. E eu fico muito feliz porque eu sei que as orações dela e de tantas outras carmelitas e irmãos carmelitas que sustentam também a vida e a missão da igreja com a sua dedicação à vida contemplativa. Então, peçamos a Nossa Senhora a sua intercessão e que nós possamos, como ela, buscar fazer em tudo a vontade do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai,
Filho e Espírito Santo, Deus nos deu o céu, viva a Nossa Senhora do Carmo.